E se eu te dissesse que nesse exato momento existe uma oportunidade rara no mercado financeiro que pode fazer o seu dinheiro dobrar, triplicar e até quintuplicar com risco baixo, controlado e protegido da inflação, papai. Então imagina você investir o valor necessário para comprar um Onix e daqui a alguns anos ele vira um BMW 320i ou até mesmo um BMW X4. Não estou falando de aposta, não estou falando de loteria, não estou falando de golpe, nada disso. Eu estou falando de investimentos sólidos, com fundamentos e segurança. Tá? Se você é do time que gosta de investir em ações na Bolsa de Valores ou do time que prefere aproveitar boas opções na renda fixa, principalmente, essa janela de oportunidade atual tem duas características principais, como eu falei. É rara e vai se fechar. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui, Badu Vieira, para mais um vídeo do Valor em Ação, o canal de quem quer ser um rico a mais no mundo. Mas antes, eu queria te falar aqui de outra oportunidade que está 100% no seu controle aqui, que é declarar imposto de renda dos seus investimentos na Bolsa de Valores sem erro, sem dificuldade, para 2025. Se você quer facilitar mesmo o seu trabalho aí na hora de declarar imposto de renda, você precisa do app Grana na sua vida. Tá? Eles te oferecem declaração pré-preenchida, para quem investe na bolsa, você só importa o arquivo gerado para o sistema da Receita e pronto, os dados referentes aos seus investimentos em bolsa são preenchidos automaticamente em questão de 5 minutinhos ali, papai, tá tudo preenchido facilmente para você. Simples desse jeito que eu estou te falando. O aplicativo é parceiro oficial da B3, inclusive, e pode te ajudar até a consertar algum erro que você tenha cometido nas últimas declarações. Se você tem algo pendente desde 2020, eles também calculam retroativo, incluindo juros, multa, tudo que precisa ali para você regularizar. Se quiser, estou deixando o link do Grana aqui na descrição e um cupom VALOR90 para você ter desconto de R$90 no plano Mais Grana anual, que já está praticamente de graça e vai facilitar muito a sua vida e a declaração dos seus investimentos. Tá? O link é o primeiro da descrição, cupom VALOR90. E agora sim, vamos para a oportunidade do título do vídeo mesmo, que te fez clicar aqui para assistir. Do que eu estou falando? Começando pela renda fixa mais segura que a gente tem. Mais para frente no vídeo aqui eu vou falar sobre renda variável também, ações que hoje oferecem uma oportunidade bem interessante na Bolsa de Valores, pensando no médio e longo prazo. E, meu querido amigo, é o seguinte, o Tesouro IPCA+, com vencimento para 2040, está oferecendo um retorno de IPCA mais 7,4% ao ano aproximadamente. A grande maioria dos brasileiros, provavelmente deve ser o seu caso também, nem faz ideia do que um retorno como esse significa, do quão alto é isso daqui, mas sim, é uma taxa muito alta e eu vou te provar por que isso daqui é muito alto e por que a gente está falando de um risco baixo, controlado, protegido da inflação também. Mas para quem não sabe, Tesouro Direto, o que é? É um programa que permite que qualquer pessoa empreste dinheiro para o próprio governo em troca de uma remuneração, com juros, obviamente. Então, o risco de calote é muito baixo. A gente tem três tipos de Tesouro Direto, três principais títulos aqui: o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA+. São os mais antigos. Recentemente, a gente tem outros títulos ali, Renda Mais, enfim. Mas o Tesouro IPCA+, ele te paga a inflação mais uma taxa fixa. Ou seja, é um título que protege o poder de compra do seu dinheiro no médio e longo prazo. Tá? É um ótimo investimento aqui para aposentadoria, para objetivos futuros, para quem é mais conservador. E antes de te provar por que essa taxa aqui ela é realmente muito boa, eu preciso te convencer por que esse risco é baixo, né? Afinal, quando se fala em emprestar dinheiro, você já lembra aí de alguém que te pegou dinheiro emprestado na sua mão e não te pagou. Então, emprestar dinheiro é algo que exige confiança e, se tratando de confiar no governo brasileiro, muita gente acaba torcendo o nariz a princípio, mas é seguro. Se o governo brasileiro chega ao ponto de dar o calote no Tesouro Direto, significa que o país estaria entrando em colapso econômico, tá? Porque os títulos públicos são a base
da nossa economia, do nosso sistema financeiro. Então, bancos, grandes empresas, fundos de investimento, médias empresas usam esses títulos até como garantia e segurança para suas operações. Se o governo não paga o tesouro, então o valor desses títulos despenca no dia seguinte e todos os bancos que tinham esses papéis ali como ativos, eles passam a ter um buraco grave ali no seu balanço. Isso pode gerar um efeito cascata brutal, ou seja, investir em CDBs ao invés de investir no tesouro direto, com medo desse cenário extremo, não adiantaria muita coisa, tá? Não seria essa a salvação de quem evitou emprestar do governo e colocou em CDB, em debênture. Não, se o governo não consegue pagar, os bancos também acabam quebrando ali, empresas quebram, a situação fica muito difícil. Tá? Investimentos privados de renda fixa também sofreriam muito e chegariam ali a valer muito pouco. Então, já vimos aqui que o risco de calote é baixo, como eu te falei, o retorno anual oferecido também está muito alto. Só para você ter noção, nos últimos 15 anos, o juro real médio no Brasil foi de 3,45%, quase 3,5%. Esse título está oferecendo IPCA mais 7,4% hoje. É mais que o dobro de juros. A gente está falando de juro real aqui. O Thiago da T2 Educação, ele fez um vídeo sobre esse tema recentemente. Vale a pena você ver, eu vou até deixar o link aqui. Mas ele baixou o histórico de preços do Tesouro IPCA mais 2045, que foi um título que ficou boa parte em negociação nos últimos anos. E ele percebeu que esse título ofereceu taxas acima de 7% em apenas 1,5% das negociações. Ou seja, o título ficou um tempão ali sendo oferecido, em apenas 1,5% das vezes ele ofereceu uma taxa acima de 7%. Então, em boa parte do tempo, o título negociou com a taxa ali de 4,5%, 5%, 5,5%, 5,8%, mas acima de 7% foi muito pouco. Então, é raro mesmo. Não sei até quando que a gente vai ter essa taxa, não dá para saber se vai subir muito mais, vai bater 8%, mas também não deve durar para sempre. Tá? Você pode travar o retorno do seu investimento ali, um retorno de um investimento de médio e até longo prazo, numa taxa que está te pagando inflação mais 7,4% até 7,5% ao ano, dependendo do prazo. Tá? Eu não gosto de comprar títulos com vencimento muito longo, ali para 2050, 55, tá? Mas como eu te disse, está dando para conseguir IPCA mais 7,38% com vencimento em 2040. Hoje, um Onix legal aí, para você ter uma ideia, tá custando aí cerca de R$ 121.890. Tem versão mais cara, mais barata, mas abaixo de R$100.000 e 0 km hoje no Brasil, você vai achar só moto praticamente. E ao investir esse valor nesse título do Tesouro IPCA, você vai resgatar lá na frente, em 2040, mais de R$352.000. Se a gente corrigir por essa taxa. Ah, Badu, mas tem inflação, esse título entrega um retorno corrigido pelo IPCA, tá? É 7,48% mais inflação. Eu quero dizer que se a inflação for de 5% em média nesse período, você vai resgatar uns R$700.000 em 15 anos. Não é 352, entendeu? Então é o valor ajustado, que é mais ou menos o quanto que vai estar custando um BMW 320i em 2040, ou um modelo semelhante se a gente tiver essa inflação. E o que você precisa lembrar é que, como eu falei, o juro real médio dos últimos 15 anos foi de 3,5%, lembra? Ou seja, normalmente o que você consegue fazer em 15 anos é colocar um Onix e resgatar um Corolla. Mas hoje não. Hoje você conseguiria colocar um Onix para tirar um BMW daqui a 15 anos. E caso você não tenha percebido o poder dos juros compostos aqui, quem quiser deixar por mais de 10 anos até 2050, quem tiver um pouquinho mais de paciência, consegue multiplicar esse investimento por mais de 5 vezes, para você ver que é realmente um retorno muito alto. Dá para você aplicar um Onix e sacar um BMW X4 e ainda sobraria R$100.000, você paga IPVA e seguro de uns 2 anos até um pouquinho mais. E sim, eu estou falando de carro aqui, tá? Os carros são para ilustrar. Quem investe com esse horizonte geralmente não faz isso com objetivos tão consumistas e sim por causas maiores, como comprar um imóvel, liberdade financeira, aposentadoria, enfim. Mas pensa bem, talvez esses 100 mil hoje, que você tem aí, ele não compre a casa que você quer morar.
mas daqui a 15 anos isso pode virar 300 mil. Em 25 anos, 100 mil podem virar mais de 600 mil. Isso corrigido pela inflação. Tem que sempre lembrar, não é 600 mil de qualquer jeito e acabou e a casa que você quer comprar hoje com 500 mil vai estar custando não sei quantos milhões. Não, corrigido pela inflação e dependendo de quanto for a inflação, a gente vai saber o retorno nominal só no vencimento. E a gente não pode esquecer, é claro, do imposto aqui. Eu acabei não falando do imposto, mas nesse caso aqui, esses mais de 600 daria fácil ali uns 530 mil livre, o que já é muito bom. Lembrando que esse é um retorno que é possível de se conseguir hoje num dos investimentos mais seguros do país. Mas vamos lá. Qual que é a pegadinha disso aqui, Badu? Por que esse título está oferecendo um retorno tão alto nesse momento? Por que o retorno médio tem IPCA mais 3,5 e nesse momento está tão alto? Quais são os riscos? E na Bolsa de Valores hoje, não dá para conseguir ali um retorno mais interessante também? Não está oferecendo talvez um retorno maior à Bolsa? Seguinte, a situação fiscal e os juros altos, a Selic alta, são os pais dessa janela de oportunidade. Tá? A situação é parecida com o que a gente teve no governo Dilma, ali no final do governo Dilma. Os sintomas basicamente são parecidos. É claro, não é exatamente a mesma coisa, mas a Selic subindo para controlar a inflação. Aí você pega a ata do Copom, como eu falei, reforçou esse tom mais duro aí de afastar a leitura de que a diretoria do Banco Central pode estar ensaiando alguma guinada de moderação, ou achando que a inflação já está domada e baixando a Selic antes da hora. Então a comunicação foi muito clara e os especialistas já estão estimando ali uma Selic terminal na casa de 15,50%. E como eu falei, se o real permanecer estável nos próximos meses, essa desaceleração econômica acontecendo, pode ser que o Copom aumente a taxa pela última vez em maio ao invés de junho. Mas a gente vai ter a Selic subindo mais um pouco aí. E o Brasil tem um problema fiscal. O presidente da Câmara dos Deputados, como eu falei, recém-eleito Hugo Mota, ele acusou o governo de ter dificuldades em cortar gastos. Então, segundo ele, a saída com o aumento da arrecadação não vai resolver todo o problema. Não adianta ficar querendo aumentar a arrecadação o tempo inteiro se você não fechar a torneira do outro lado um pouquinho também. Com relação aos riscos, a gente tem o risco de crédito, que é o menor do Brasil, como eu falei, o governo vai pagar, se não pagar, não vai ser colocar tudo num CDB que vai salvar ninguém, e não tem essa possibilidade, é muito difícil. O risco de liquidez também é baixo, você pode resgatar sempre que quiser, mas não pelo preço que você quiser ou acha que deveria, ou simplesmente pegando a taxa ali, corrigindo no período. Por isso que a gente tem o risco de mercado, que nesse momento também é considerável, bem aceitável até. E que risco que é esse? O valor do título no mercado depende das taxas de juros no momento. Então, se os juros subirem depois que você comprou o título, o valor dele cai no curto prazo, e se os juros caírem, o valor sobe. Então, eu vou te dar um exemplo bem simples aqui. Imagina que você comprou um título do Tesouro IPCA+, pagando 5%. Se depois de um tempo o mercado começar a exigir IPCA mais 6 para novos títulos, o seu antigo, que paga só 5, ele perde valor. Nesse momento você precisa vender antes do vencimento, você vai ter esse prejuízo. Tá? Se as taxas caírem para IPCA mais 4, aí sim o seu título está oferecendo mais do que o mercado passou a oferecer, ele fica mais valioso, você pode ter até um retorno maior vendendo no curto prazo. Mas sim, para quem decidiu que quer mesmo ali segurar o título até o vencimento e não quer nem olhar preço, nem sentir o risco de mercado, na verdade. Você vai segurar até o vencimento, vai receber exatamente o combinado, sem surpresas. O problema é só para quem precisar resgatar o dinheiro antes. E por que a oportunidade agora? Tá? O Tesouro IPCA+, de 2035, ele pode ser usado como referência aqui na nossa comparação. E entre 2016 e o cenário atual, esse título ele ficou negociado boa parte do tempo, esteve disponível no mercado primário na última década, então a gente pode usar ele como referência e ele atingiu a taxa mais alta em janeiro de 2016, quando ele pagava 7,8% além da inflação. E os juros do título atingiram a mínima ali em novembro de 2019, quando chegaram a 2,89%. E como que você pode ver aí,
esse título ele tem volatilidade, o preço dele oscila muito na marcação a mercado. Então vamos comparar investimentos aqui em Tesouro IPCA+, em janeiro de 2016, com essa taxa altíssima, uma taxa parecida com a que a gente tem agora, com o desempenho de ações pagadoras de dividendos. Então como você pode ver aqui, esse título oscilou ao longo do tempo, o Tesouro IPCA+, 2035, ele oscilou bastante, não é um crescimento em linha reta, mas ele trouxe um retorno maior que o do CDI no período. Quando você coloca aqui ITUB3, por exemplo, Itaú, teve um retorno maior que o CDI, maior do que o Tesouro IPCA+, também. Mas a gente vê aqui, Itaú negociando um PVP de 1,45 hoje, pagando um bom dividendo, com P sobre L baixo. Se você olha o P sobre VP do Itaú aqui no Investidor 10, você vai ver que é um PVP que nesse momento está abaixo da média, e o crescimento de lucros do Itaú nos últimos anos fala por si só, né? Um banco aqui que cresce lucro ano após ano, feito um reloginho, com exceção de 2020 aqui, que a gente sabe que teve impacto da pandemia, as provisões precisaram aumentar. A gente tem aqui também, se eu colocar aqui no meio da comparação, Equatorial Energia, que teve um retorno até maior que o do Itaú e maior do que o CDI, maior que o do Tesouro IPCA+, só que é uma empresa que não costuma pagar dividendos. Hoje negocia com P sobre VP de 1,48. Você quer saber se isso aqui é oportunidade ou não? Compara com a média histórica. Olha aqui, o menor PVP dos últimos 10 anos em Equatorial Energia, que é uma das empresas com melhores fundamentos, maior qualidade na nossa Bolsa de Valores, não só do setor elétrico, mas da Bolsa de Valores como um todo. E se ela ofereceu, se ela entregou esse retorno nos últimos anos, ela pode muito bem entregar um retorno interessante nos próximos anos também. Você coloca aqui, Sanepar, Sanepar, comparando aqui, um Tesouro IPCA+, que entregou 197%, você tem Sanepar com mais de 700%, Equatorial, Itaú acima de 300%, 400%. E aí você fala assim, Banco do Brasil, mesma coisa, ofereceu aqui um retorno também, entregou um retorno nos últimos 10 anos melhor que o desse título. Lembrando, gente, eu falei de Itaú aqui, crescendo lucro ano após ano, inclusive durante período de recessão aqui no Brasil, o governo Dilma, o banco não parou de crescer os lucros. Então, a Bolsa também oferece oportunidades. Badu, mas aí eu preciso ficar escolhendo ativo, acompanhando o mercado 24 horas por dia? Tá aqui, o Divo 11, é um ETF. Você não precisa fazer nada, só investir regularmente ali em um índice, um fundo de índice que replica uma cesta de ativos. Pagou também muito mais, trouxe um retorno maior do que o Tesouro IPCA, até mesmo do que o próprio Itaú, é o Divo 11. Então a Bolsa de Valores oferece boas oportunidades também quando o Tesouro Direto costuma oferecer esse tipo de rentabilidade maior. Qual que é a diferença? A diferença para mim aqui é a certeza de receber no vencimento. É exatamente aqui que entra essa questão. Você quer ter a certeza de um bom retorno no médio e longo prazo, ou você está disposto a encarar mais volatilidade, mais incerteza em troca de um retorno que possivelmente vai ser maior lá na frente? Na renda fixa do Tesouro Direto, seja pré-fixado, indexado à inflação, pós-fixado, você tem a certeza de que no dia tal, na data tal ali, o dinheiro vai estar na sua conta, corrigido pela rentabilidade combinada. Não importa muito o que acontecer no meio do caminho, se a economia desandar, se a bolsa despencar, se o dólar disparar, o combinado com o Tesouro vai ser pago ali para você naquele dia, naquela data. Essa previsibilidade faz toda a diferença para muitos investidores, principalmente de perfil mais conservador, porque eles sabem que, independente dessas oscilações, o governo vai pagar. Na Bolsa de Valores, por mais que a gente veja o histórico, isso mostra aqui para a gente que as ações de boas empresas, uma carteira diversificada, tende a gerar retorno superior. Essa certeza ela não existe nunca, não dá para ter essa certeza. Tá? Você pode ter convicção, você pode ter as estatísticas a seu favor, mas garantia 100% nunca. E essa falta de previsibilidade é o que faz muita gente, nesses momentos, preferir um título público ao invés do mercado de ações. No final das contas, a escolha entre um e outro ali não é só sobre rentabilidade, é sobre o quanto que você está disposto e consegue lidar com as incertezas no meio do caminho.
Tá? E se você, agora o jabá aqui, quiser uma consultoria especializada, focada nos seus objetivos, com base numa metodologia que funciona, sem essa pressão de ficar mantendo seu dinheiro só no Brasil, investindo também lá fora, com alinhamento de interesse, sem conflito de interesse, sem ficar girando a sua carteira o tempo todo, estou aqui para te ajudar agora. Então, a consultoria Lumen Investimentos, eu quero que você conheça. O que a gente faz é simples, vamos montar uma carteira para você diversificada em diferentes classes de ativos, moedas, países. A gente vai te ajudar a investir de forma correta, é parte do seu patrimônio, inclusive no exterior. Claro, tudo vai depender do seu perfil, dos seus objetivos, com transparência, alinhamento e uma metodologia que te dá clareza e segurança, beleza? Então, clica no link aqui embaixo e conheça a minha consultoria Lumen Investimentos, preenche o formulário que você vai ser atendido por alguém da equipe. Se você tem mais de 300 mil reais, inclusive investidos, eu vou dar uma olhada na sua carteira pessoalmente, sem compromisso. Se você quiser, um abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto. Só clicar no link. Valeu!